foi. Bom dia, agora sim para valer. A gente teve um pequeno probleminha técnico, o celular estava querendo deixar a imagem torta, mas agora estamos no formato certo. Então vamos dar início para valer ao nosso programa Cruzeiro em Letras, nesse dia 18 de abril. A gente continua aí com isolamento social e o nosso programa vai fazendo então um revezamento. Cada dia um membro da academia apresenta um quadro estendido, né, e aí a gente vai poder dialogar sobre um pouco de tudo um pouco. E aí para hoje a minha proposta é falar sobre uma obra muito particular, a minha produção, com o super-herói brasiliense, o Dinâmico R. Então a gente vai trocar umas ideias aqui, vou poder contar sobre essa produção, que já tem aí um longo tempo. Deixa eu só arrumar aqui que eu vou acompanhando os diálogos com os nossos ouvintes, os nossos espectadores, e assim a gente vai apresentando. Bom, pessoal, por que falar sobre o Dinâmico R? Por uma série de razões, mas principalmente por ser o meu personagem, mas ele tem realmente uma história muito longa, né? Assim, é um personagem que cresceu praticamente comigo. Eu criei ele quando eu ainda era criança. E aí foi aonde eu entrei na literatura, apesar de a princípio eu querer trabalhar só com os quadrinhos, mas a literatura se mostrou o caminho. E assim, o Dinâmico R surgiu quando eu tinha em torno de 6 anos de idade, fazia uns desenhos de um super-herói de boné nas páginas do meu caderno da escola. Isso foi crescendo de tal maneira que eu fui fazendo realmente histórias, criando personagens. Ele passou por várias versões. O Dinâmico R dos livros publicados ele é muito diferente do que foi criado, mas queria falar um pouquinho dessa história anterior às publicações. Eu poderia mostrar aqui uma série de ilustrações de desenhos que eu tinha, mas eu gostaria de destacar, já que o nosso programa é voltado mais para a literatura, esse manuscrito. Esse aqui talvez tenha sido a semente que gerou uma série de publicações e me conduziu ao mundo da literatura. Na época eu estava terminando o ensino médio, né, já já escrevia minhas histórias. E essa aqui é a original, vamos dizer assim, a que deu espaço para depois chegar ao livro do Dinâmico R. E é um manuscrito, literalmente. Se vocês observarem aqui, ele foi todo feito à mão, num caderno. E aí eu fui escrevendo a história, enfim, são uma história bem longa. Por que eu fiz isso assim? Na época eu não tinha assim aquela habilidade para fazer desenho, aliás não tenho até hoje. Fazia umas ilustrações, que bolei os personagens, mas eu nunca considerei que os desenhos que eu fazia eram realmente adequados para uma publicação. E aí nesse tempo, na escola, com os colegas, um amigo meu me apresentou a um outro colega dele que desenhava, o Fábio, por meio do Diego. Eu conheci o Fábio Oliveira, que morava aqui no Cruzeiro na época, isso em 93. Eu já estava no ensino médio estudando aqui no Centro Educacional 2 do Cruzeiro. E ali começou a parceria. Comecei a levar o Fábio os desenhos que eu tinha, as ideias, ele começou a dar uma nova cara. E ali eu vi uma possibilidade de realmente publicar. Aí, em paralelo, fui juntando as histórias que estavam soltas, né? Fui criando um enredo mais coeso. E aí gerou esse encadernado aqui, né? Que não tinha a menor condição de ser publicado. Enfim, estava à mão e tal, teria que digitar tudo. E a história também tinha ainda uma questão mais infantil, não tinha tanta elaboração. Mas ela foi o primeiro passo, né? Em 94, 95 ela ficou pronta, isso aqui circulou na mão de pouquíssimas pessoas que tiveram opção de ler esse livro, mas dele eu acabei transformando em uma versão nova, questão do nome, né? O Dinâmico R não se chamava Dinâmico R nesse primeiro livro, chamava Super Capitão R, e aí foi com a minha entrada na UNB que eu comecei a produzir esse outro material, né? Eu já tinha um computador. E aí foi surgindo a versão que seria a versão definitiva, intitulada Dynamis Erion. Dynamis é uma palavra grega, que quer dizer força. Erion foi a maneira que eu encontrei de manter a questão da letra R. E aí eu criei o nome de um personagem, que foi o criador de um anel que dava poderes.
vindo lá do planeta Rúfega, chamado Helion Pontifex. Aqui eu dei uma elaborada maior, dei uma viajada grande, mas também pesquisei muito para pegar alguns elementos, muita referência dos quadrinhos, dos filmes, enfim, da literatura de ficção. E ali o Dinanguai começou a realmente tomar forma. Mas ainda era um trabalho muito particular, né? A gente fazia isso porque gostava, era um hobby, era uma diversão, tomava assim um tempo, tinha uma dedicação muito grande, mas a coisa começou a crescer finalzinho de 97, início de 98. Mas a gente deixa aqui saudar os amigos que estão acompanhando, os companheiros aí da academia, André Luiz Coelho, Pietro, Mauro Rocha, bom dia amigos, o pessoal que for chegando a gente vai trocando ideia e estamos abertos a perguntas, né? Quem quiser conhecer mais aí desse universo ficcional, a gente está aqui para contar toda essa trajetória. Bom, eu dizia que em 97 você tem um momento importante, eu tenho nesse momento. Na verdade, em Brasília, foi a criação por uma lei, de um concurso literário na capital, chamada Bolsa Brasília de Produção Literária. Teve sua primeira edição em 97. Ali eu vi uma chance de, poxa, posso transformar isso numa publicação. Estava ainda produzindo, estava ainda escrevendo o meu manuscrito, né, já no computador, estava sendo digitado. Não deu para participar da primeira edição. Consegui inscrever na segunda no ano seguinte, em 98. Né, mandei lá as cópias pelo correio, gastei uma grana. Eu não, né? Meu pai na época, né? Então, trabalhava, estudante. Foram 5 cópias, isso aqui mandado pelo correio, via Sedex, enfim. Apostei lá, achei que o pessoal pudesse achar interessante. E aí, na época, a Secretaria de Cultura, quem trabalhava lá, um amigo de muitos de nós aqui que somos da literatura de Brasília, o Soter, né? Era da Secretaria de Cultura e ele estava na coordenação desse concurso. E aí veio o resultado. Né? Eu estava estudando na Biblioteca do Cruzeiro, na época eu já estava estudando na UNB, né? Fazendo História. Imagine, não tinha celular na época. Né? O orelhão na frente da biblioteca tocou, alguém lá atendeu, veio bater na janelinha, perguntando se tinha algum Rafael estudando por ali. Eu achei meio estranho, sou eu. Né? Fui lá atender o celular, era meu pai, dizendo que a Secretaria de Cultura tinha ligado lá em casa para dizer que eu havia ganho o prêmio. Né? A Bolsa Brasília de Produção Literária, ela premiava uma obra por gênero, e eu havia ganho na novela juvenil com o Dina Miséria. E aí, o que era o prêmio? Ali tinha um prêmio em dinheiro, né? Eram R$1.000 na época, mais a publicação de 1.000 exemplares, ou seja, nascia ali a minha primeira publicação, um concurso público que deu uma oportunidade gigantesca, eu acho que naquela época eu não teria outra opção, mas foi uma novela, não só a novela, o gênero do livro, mas também para conseguir ter o prêmio, porque o resultado saiu no final de 98, houve uma cerimônia ali no foyer do Teatro Nacional, né, o secretário de Cultura, enfim, a equipe toda, os outros vencedores nos outros gêneros. A gente recebeu um certificado e um compromisso que, virando o ano, receberia tanto o prêmio em dinheiro quanto a publicação. Só que era o último ano daquela gestão, daquele governo. O ano seguinte você teria um novo governador, um novo secretário de Cultura, e aí em 1999 se arrastou comigo indo quase todo dia lá na sede da Secretaria de Cultura, embaixo do Teatro Nacional, para saber sobre o meu prêmio. E era desculpa, não, vai sair, tá chegando, é o processo. O negócio, cara, foi um ano todinho só de promessa, eu indo lá constantemente. Aquela expectativa que eu quero publicar. Finalmente virou o ano já 2000, né? A gente estava no último ano do século. Meu livro, finalmente, eu consegui ver ali a situação desenrolando. Eles chamaram os 4 escritores da época que haviam ganho o prêmio, que eles iam finalmente, né, já tinham feito a licitação, fazer a contratação da gráfica para publicação do livro. E é assim, os outros autores, eles tinham lá os seus materiais, mas o meu, como ele tinha uma origem, embora fosse um livro, mas é um livro de um personagem baseado em quadrinhos, assim, desenhos. Eu tinha vários feitos pelo Fábio, né, inclusive a própria capa. Esse aqui vocês podem observar que aí entra a questão que me chateou bastante, né? Foi meu primeiro livro, mas assim, eu acho que faltou todo o cuidado gráfico com a editora. A editora contratada, ela apresentou um trabalho que eu achei que ficou bem aquém.
A gente entregou os arquivos em Word, não houve um trabalho muito bom de diagramação. O livro saiu com um resultado visual que eu achei bem fraco, na verdade, né? Ficou devendo bastante. A própria capa, né, ela é azul, aqui ela saiu com uma mancha meio roxa em algumas impressões. A coisa não foi tão boa quanto eu esperei, mas enfim, era o primogênito, era o primeiro livro. E aí a gente ganhou, dos 1.000 exemplares, 300 ficaram com a Secretaria de Cultura, 700 foram entregues para os autores. Beleza, eu era um jovem de 20 e poucos anos, 20 anos na verdade, 22 anos. Com aquele monte de livro, levei para casa e agora, o que eu faço com isso? Como é que eu vendo, como é que eu distribuo? Não tinha nenhum apoio, nem nada. Né? Então na época eu comecei a procurar pessoas que pudessem me dar uma ajuda, uma força. E aí no Cruzeiro eu conheci o Roberto, que era, enfim, pai de aluno lá da escola, onde eu já não trabalhava ainda, eu estava trabalhando para o Censo, na verdade, Censo 2000, né, que era recenseador. Eu conheci o Roberto, ele, como é que a gente faz para divulgar? E ele me apresentou o professor Fábio da Silva, dá aula até hoje lá no Centro Educacional 2, que tem um grupo de teatro, era o grupo teatral Noigantes. Ele falou, por que você não faz uma adaptação, monta uma peça e começa a divulgar? Eu nunca tinha pensado nessa hipótese, mas fui lá, levei o livro, levei um monte de livro. Ele me apresentou ao Fábio, né? Aí eu entreguei um livro a ele, aos meninos que faziam parte do grupo, né? Os atores. E aí a gente começou um diálogo muito bacana. Eles estavam apresentando um outro trabalho, chamava Felicidade. E aí ficou combinado, não, no ano seguinte a gente vai trabalhar seu livro e vamos fazer a adaptação. Bacana, legal demais, então vamos trabalhar com isso, né? Eu já tinha estudado no CIE, tinha acabado de me formar já nessa época, né? Ano 2000 eu estava justamente nessa transição, né, de universitário para procurar alguém procurando emprego. E aí 2001 começou com a gente produzindo, então, a peça de teatro. Eu fiz a adaptação do texto teatral, a gente começou a fazer a escolha do elenco, né? Os meninos do grupo foram cada um se identificando com um personagem, aqueles que pareciam mais, e ali a gente foi então construindo a peça e ela estreou em abril de 2001 no auditório do Centro Cultural Rubem Valentim, né, a biblioteca no Cruzeiro Velho. Ali foi a avant premiere. A gente tem fotos no site do Dinâmico R, enfim. E ali começou um trabalho muito bacana de divulgação, realmente, né? Muita gente foi, principalmente os familiares, mas a temporada se estendeu por todo o mês, todos os domingos, sábados ou domingos, todos os fins de semana do mês de abril de 2001 a gente teve a apresentação da peça. Ela era gratuita, a gente nem cobrou muito ingresso, né? Ou cobrou, mas se cobrou foi com um preço bem popular e deu um público muito bacana e deu uma repercussão muito legal, né? Um trabalho totalmente independente, sem grande fomento, além do próprio livro, né? A gente vendia o livro lá. Mas assim, eu dei muito livro de presente para o pessoal poder conhecer, vendi outros. Foi ali que a coisa começou a ganhar um alcance maior. Nessa época, tá, que o André está acompanhando a gente, um dos atores do grupo Noigantes era o Leandro, né? Ele fazia um dos vilões, o Camaleão. E aí eu falei pro pessoal, gente, além do livro eu tinha escrito a música do personagem. Tem a música tema, né? E eu sempre quis que ela fosse gravada como um rock, assim, um punk rock, como... Na época estava muito famoso a versão do Ramones, do Spider-Man. Aí o Leandro já mexia com música, ele conversou com um primo dele e com um padrinho dele, que é o nosso amigo André, que está aí nos acompanhando. E aí no dia da estreia eu fui brindado com essa versão que agora eu ponho para vocês aqui ouvirem. Vou colocar no... Essa foi a versão usada no teatro. Não sei se vocês conseguiram ouvir bem. O pessoal que está acompanhando aí pode dar um retorno também para saber se o áudio do computador ficou audível, né? Mas a gente teve essa primeira versão da música, foi usada em toda essa temporada ao longo do mês de abril.
E 2001 ficou marcado pela peça de teatro que divulgou o livro do Dinâmico Hélio. A música realmente foi muito bem aceita, né? O pessoal tentando um jeito mais alegre, enfim, que tem muito a ver com o espírito do Dinâmico Hélio, mas eu ficava ainda naquela, poxa, eu queria um rock and roll, um negócio mais, uma batida mais forte, né? E assim, eu fiquei esse ano todo divulgando o Dinâmico Hélio. Pouco depois eu já acabei sendo convocado pela Secretaria de Educação, tinha feito concurso, saiu o resultado, comecei a dar aula na mesma escola onde tinha um grupo de teatro, né? Então vivi enfurnado lá. Dava aula de tarde, de manhã estava com os meninos conversando sobre a peça, a gente saía no fim de semana. E fim de semana também eu frequentava muito o Espaço Cultural da 508 Sul, Espaço Cultural Renato Russo, que era um ponto de encontro do pessoal dos quadrinhos, do pessoal que mexia com desenho. E eu fazia uns cartazes, imprimia mesmo assim, com uns textos mostrando o personagem, tinha o site, né? A gente já fazia um site desde aquela época, divulgando a história, o livro. E aí coloquei lá para, enfim, para mostrar, né, que quisesse conhecer o Dinâmico R. E aí eu recebi um contato do Thiago, morador de Valparaíso, que gostou da história, super-herói nacional, muito bacana. E ele tinha uma banda na época, chamava NCV, Nação Cueca Vermelha, né? A galera toda lá do Valparaíso, a banda de rock, punk rock. E aí conversando com o Thiago, né, as influências de bandas nacionais, a gente tinha muita semelhança no que a gente gostava, Legião, Plebe Rude, Capital, enfim, as bandas de Brasília. E aí eu conversando com ele, ele queria colaborar mais na divulgação e tudo, mas pô, você tem uma banda, cara, por que você não quer gravar a música do personagem então? E aí ele topou, né? Eu fui até o Valparaíso, marquei com a banda lá, estavam ensaiando, a gente fui lá assistir o ensaio deles, mostrei a letra, mostrei a versão feita pelo André, pelo Leandro e pelo Leslie, e aí eles começaram a trabalhar, dar um peso naquela versão. E, poxa, eu fiquei assim, cara, que massa. Eles já estavam para gravar um CD, e aí eles acabaram colocando a música do Dinâmico R nessa primeira versão, que é bem, bem mais pesada. Opa, que é essa versão aqui. Deixa eu ver se eu fico mais. Ah, dá pra ir. Então essa foi a versão que foi pro CD Hey Hey do NCV, naquele ano de 2002. E a gente começou com eram muitas ideias, pô, via a galera se aproximando, querendo colaborar. Eu, cara, a gente tem que fazer então um videoclipe da música, né? Já tinha um grupo de teatro, o pessoal conheceu os personagens, né? O Dinâmico era interpretado pelo Ney Rangel, ele fazia o personagem, tinha o Everson como Ventos Malos, o arquivilão, Vinícius, que era o Carontino, o Leandro, que eu já falei, o Camaleão, Diego fazia o Senhor Erro, enfim, a gente tinha toda uma turma ali. Eu, cara, vamos juntar a banda com o pessoal do teatro. A gente começou a trabalhar em 2002, então, o videoclipe do Dinâmico L. Junto com o Noigandos, junto com a MCV, a gente gravou as cenas na torre de TV, gravou no alto do bloco dos meus pais, aqui no Cruzeiro Novo, e num prédio que estava em construção, em obra, ainda no sudoeste, né? Estava com aquele cenário todo esquisito para ser o esconderijo dos vilões. E aí eu resolvi, vamos fazer a gravação de novo da música, agora no estúdio, com um pouquinho mais de qualidade. Aquela época foi muito bacana, porque assim, eu estava trabalhando como professor, mas eu ainda morava com meus pais e não tinha grandes despesas. Então meu salário todo era voltado para essas produções. Aí, né, combustível para levar a galera do Valparaíso para vir para cá, comprar o material para fazer as roupas da peça. E aí resolvi pagar então um estúdio, a gente gravou de novo a música, com uma qualidade um pouco melhor, e depois contratamos um cinegrafista para filmar as cenas, a gente rodando aí o Brasília, para gravar. Em 2002 o videoclipe ficou pronto, e a gente soltou nas mídias e tudo mais, né?
Na época já estava em produção também a revista em quadrinhos do Dinâmico R. Eu já tinha, na verdade, o meu grande sonho era fazer os quadrinhos, né? Então eu já fiz o livro, fiz a peça, o clipe, o principal era os quadrinhos. E esse finalzinho de 2002 vai ter a conclusão do clipe com o lançamento em abril de 2003 da revista número 0 do Dinâmico R. Revista com uma produção totalmente independente, com os meus roteiros, meus textos e os desenhos do Fabão. Aqui a gente tem finalmente o Dinâmico R estreando nos quadrinhos nessa revista toda colorida. Eu realmente procurei caprichar no material gráfico, né? Papel couché. Aqui apresenta o Dinâmico R nos cenários em Brasília, e principalmente nos blocos do Cruzeiro, né? O cara do quinto andar. Essa revistinha realmente foi um sucesso muito grande, porque na época a gente começou a fazer uma divulgação mais intensa e buscando realmente quem pudesse dar um apoio, né? Na época a gente tinha uma ajuda muito grande do Pinheirinho, que era o divulgador cultural. Ele ia nas redações de jornais, ia em tudo que era lugar levando material para mostrar. Isso acabou chamando a atenção, então que teve reportagens de televisão, né? Os jornais locais da época, no próprio DFTV. Foi ao lançamento que foi feito numa livraria no Terraço Shopping, aqui na Octogonal, do lado do Cruzeiro. E aí no dia a gente lançou o gibi, né, revista em quadrinho, com o clipe tocando lá na televisão da livraria, rodando várias vezes, a galera ouvindo a música do Dinâmico R. E aí o gibi realmente vendeu uma maravilha, assim. Consegui colocar por consignação em uma série de livrarias, em bancas do Cruzeiro. Vendeu bastante. Não digo que pago a produção, mas nem era essa a minha maior intenção, era divulgar o personagem, né, pôr o Dinâmico R para voar por Brasília. E aí o quadrinho realmente foi eu diria que uma bela surpresa. Foi muito bem aceito, né, na escola, enfim. Participei de vários. Daí eu comecei a participar de eventos, de quadrinhos, levando o Dinâmico R. Já tinha então 2 publicações, né, o livro original com os quadrinhos. E assim foi o ano de 2003 com esse lançamento. Aí comecei a pegar um ritmo de pelo menos uma produção por ano, né, alguma coisa do Dinâmico R precisava sair. Vem o ano de 2004 e aí a gente passa para o livro que foi um dos mais diferentes, né, o Almanac do Dinâmico R, 20 anos. 20 anos de criação do personagem. Eu tinha como data, pelo menos assim na minha lembrança, eu tenho muita coisa guardada, tem um baú do Dinâmico R ali, com desenhos da minha infância. Eu considero 1984 o ano de criação do personagem, ou do que seria a origem que acabou chegando no que é hoje o Dinâmico R. Então o personagem completou 20 anos aqui nessa data e eu resolvi fazer um almanac que é um apanhado do que tinha sido produzido até então e as origens. Almanac que assim, junta tudo que é informação. Então aqui você tem eu contando a história realmente de como é que foi a criação do personagem, os detalhes do manuscrito, enfim, tudo isso. Ficha dos personagens, aquele almanac mágico que tem lá falando tamanho, peso, cor dos olhos, do cabelo. Fiz as fichas dos personagens. Sobre o planeta Rôfega, que é o planeta de origem do anel que dá poderes ao Dinâmico R, como muitos dos personagens alienígenas que tem na história, e é um bocado, quase todos vêm de Rôfega, que fala muito sobre o planeta, os países que tem no planeta, e principalmente os bastidores das produções, né? Como é que foi a produção do primeiro livro, a produção da música, do clipe e da revista em quadrinhos, e termina aqui com um manual português rofeganês, onde se ensina como se falar no idioma dos personagens lá do planeta Rôfega. Isso aqui realmente assim, eu tinha esse material guardado, algumas coisas eu fui fazendo meio que um diário, e aí o almanac ele foi, pela primeira vez agora eu já não banquei mais a produção, foi minha primeira participação pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, né, que é oferecido pelo governo do Distrito Federal, é um dos maiores fundos de apoio à cultura do Brasil. E aí eu apresentei um projeto para fazer essa publicação, distribuir nas escolas e prosseguir com a produção. E, cara, foi muito bacana poder ter feito isso, porque o FAC se tornou realmente um grande espaço para produções, né?
Eu comecei a ver como funcionava essa questão do fomento, de participar dos editais. Foi um aprendizado e já começou com essa vitória. E assim foi o ano de 2004 com a divulgação do almanac. 2005, o ano seguinte, eu já tinha uma ideia de fazer uma continuação do primeiro livro, né? O livro se mostrou, na verdade, mais prático, mais fácil para mim do que os quadrinhos. Porque o Fábio tem os trabalhos dele, tem os projetos dele, para ele produzir um quadrinho realmente toma um tempo muito grande. E eu acabei produzindo então outro livro, parte 2. E aí apresentei o projeto mais uma vez ao FAC, fui mais uma vez contemplado, foi aí que saiu Dinamiserium 2, Em Busca do Poder. Aqui é a continuação. A história continua da onde parou o primeiro livro, já com um acabamento gráfico muito melhor em relação ao anterior. É um livro mais fino, né? O primeiro livro realmente tem um volume bem mais considerável, mas esse aqui procurei trazer o Dinamiserium para uma nova situação, ele já mais adulto, né? Na história original. Ele é um garoto, é jovem, né? Termina a história ali com uns 17 anos. Aqui é ele adulto, em busca do poder, porque no final da história ele ficou sem o anel e ele vai buscar o anel de novo para retomar. Então, esse é o segundo livro. Hoje em dia eu tenho pouquíssimos exemplares dele, né? A gente pensa em fazer uma reedição também, porque esse aqui não devo ter 50 exemplares dele, talvez menos. O primeiro deve ter uns 15, 20 talvez, mas realmente daqui a pouco eu volto a falar mais dele. O almanac também, o gibi está praticamente esgotado, deve ter uns 10, 12 exemplares. E o almanac também tem muito pouca coisa. Então esses primeiros livros, dessa primeira leva, a gente pensa em fazer mais. Isso foi em 2005. 2004, o ano do almanac, eu esqueci de falar, a gente teve ainda uma outra situação bem bacana, que foi o Festival do Minuto. Começou aquela moda dos festivais, com filmes de 60 segundos, né? E eu tem que fazer um do Dinâmico R. E aí eu gravei junto com o Júnior, junto com o Galo César, um amigo nosso também aqui do Cruzeiro. A gente fez esse videozinho. E aí eu escrevi lá no festival, eles iam selecionar 20 filmes para uma mostra competitiva, que teve a exibição no Centro Cultural Banco do Brasil. E assim foram centenas de filmes de 1 minuto. E no meio desses 20 estava, sim, Nós Temos Esquinas, que era o filme que a gente fez com o Dinâmico R. Foi selecionado para a mostra competitiva. A gente não ganhou, né? Na verdade, é como se fosse uma indicação, né? Nesse concurso. Não cheguei a ganhar o prêmio, mas só de participar da mostra competitiva foi uma vitória muito grande. E aí você tem, então, uma situação muito inusitada, porque um dos jurados era ninguém mais, ninguém menos do que Felipe Seabra, vocalista da Plebe Rude, banda de rock super importante da história do rock nacional e da qual eu sempre fui muito fã, sempre gostei bastante. E pô, vi o Felipe lá, fui até ele tentar pegar uma foto e tal, e aí ele me reconheceu. Por quê? Em 2003, um ano antes, tinha em Brasília aqui uma festa chamada Fantasy, uma festa fantasia enorme, acontecia ali no camping. A gente tem do lado do camping tem um hostel. O pessoal ia lá fantasiado e a Plebe Rude tocou lá. Eu tinha acabado de lançar o gibi e eu fui nessa festa fantasiado de Dinâmico R. Na ocasião eu tentei conversar com a banda, não consegui, mas levei exemplares e pedi para entregarem para eles, né? Não sei se eles receberam. Até então eu não sabia se eles tinham recebido ou não. Quando o Felipe me viu, e eu fui tentando já pedir um autógrafo, alguma coisa, sei lá, o cara do Comando R? Eu não, Dinâmico R, mas como assim você conhece? Aí ele falou que tinha recebido o gibi, tinha gostado, achou bacana. E aí a gente conversou a beça ali, ele falou de uma ideia que ele tinha tido e me convidou a participar de um projeto que envolvia o novo disco da Plebe Rude. A Plebe tinha ficado muito tempo sem lançar, né? A banda tinha acabado, tinha retornado recentemente. Eles iam lançar um novo disco, um novo CD, intitulado R ao contrário, ou seja, acerte. E ele achou que era um trocadilho, né, bacana usar um dinâmico R fazendo algum tipo de animação para essa música. Eu, cara, não pensei duas vezes, vamos fazer, na hora. Não tinha a menor ideia de como, mas é que eu queria fazer, eu queria, né? E aí comecei a ter contato constante com ele, a música ainda não estava pronta. Muito antes de qualquer fã, acabei ouvindo a música, como algumas outras versões daquele CD, que seria lançado em 2006.
E aí 2006 e 2007 foi produção direto, fins de semana, um atrás do outro, a gente produzindo uma animação. O videoclipe da música da Plebe Hood é um desenho animado, na época usando a tecnologia do Flash. Hoje em dia acho que nem sei se tem mais, mas enfim, era a animação da internet naquele período, era sempre em Flash, a gente trabalhando. Eu, o Fábio fazendo os desenhos e o Thiago Mosquito fazendo, o mesmo baterista da banda que gravou a música, fazendo a animação desses desenhos em Flash, para depois a gente colocar mais algumas cenas da banda tocando ao vivo e a música é ao contrário. Deu um trabalhão, era um trabalho assim muito artesanal, mas com muita boa vontade a gente produziu, apresentou o clipe ao Felipe, ao restante da banda, eles aprovaram, e aí o clipe acabou entrando no DVD que seria lançado pouco tempo depois. Em 2009, assim, passou 2007, 2008, 2007 a gente ainda faria mais uma peça de teatro com o grupo Sem Boia, agora do Centro de Ensino Fundamental 2 do Cruzeiro, né? Com atores mais novos, uma outra galera, fazendo uma continuação daquela peça de teatro. Teve algumas apresentações aqui no Cruzeiro, no plano piloto. E aí em 2007 teve essa peça e a gente continuou produzindo o clipe. 2009 eu resolvi, poxa, o clipe ficou bacana, a banda estava já preparando o DVD, eu vi que tinha muito desenho. E não dava pra desperdiçar. Cara, pega os frames e a gente transforma a animação em um novo quadrinho. E aí em 2009 eu apresentei mais um projeto ao FAC e a gente foi contemplado com Dinâmico R2, né, a versão oficial do clipe da Plebe Hood em quadrinhos. E aí a gente tem aqui a produção toda, não só o quadrinho contando a historinha do clipe, mas também os bastidores. Eu gosto muito de contar esses bastidores porque era uma relação muito ingrata, assim, a gente trabalhava bastante, mas fazia por amor, sempre foi muito por esse ideal de ter as produções, mostrar o trabalho. E o importante é dizer que a galera que acabou participando dos projetos abraçou a causa, né? Trabalhando sempre com muita vontade. Deixa eu dar uma paradinha aqui na história, tô vendo que o pessoal está fazendo algumas perguntas. O Mauro adora fazer essa pergunta, eu já contei, mas eu vou voltar a essa questão. Né? Quem é o Dinâmico R? Não, não sou eu. Eu não sou o Dinâmico R. O personagem parece, né, tem lá uma semelhança comigo, mas ele é um personagem que não tem uma identidade secreta conhecida do seu público. Não é algo tão inédito, mas assim, essa coisa, a identidade dele é tão secreta que nem o leitor sabe quem é. Não sou eu, e ele nunca se mostra sem os poderes nas historinhas. Esse é um lance que a gente tem. Eu nem conhecia na época, eu fui conhecer depois, mas tem, por exemplo, o Doctor Who. Quem conhece, ninguém sabe o verdadeiro nome do Doutor, que é um personagem de um seriado britânico antiquíssimo, né? De 1963. Outros personagens também, você conhece ele ali pelo seu codinome e o nome real não aparece. É um segredo da história e esse segredo ele é levado até o fim. Então não adianta, por mais que ache que eu seja parecido com o Dinâmico R, que eu não sou ele, não sei voar. Temos algumas semelhanças, isso é natural, mas o Dinâmico R é um segredo que nem lendo os livros vocês vão descobrir quem é, porque esse segredo é pra valer. Pia está perguntando se eu frequento eventos relacionados a quadrinhos. Sim, de fato. Quando a gente publicou o primeiro livro, aliás, o primeiro livro e logo depois veio o primeiro quadrinho, em 2003, em 2005 eu tomei conhecimento do Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte. E aí eu peguei tudo e fui para lá, né? Levei os livros, os quadrinhos, de ônibus, fui para Belo Horizonte, não conhecia a cidade. Eu esperei lá num albergue e a gente foi participar do evento, na cara e na coragem. Foi a minha primeira experiência e foi muito bacana, foi muito legal. Porque assim, encontrei pessoas que mexiam com quadrinhos de vários pontos do país, né? Fiz amizade com uma galera. Alguns eu conheci o trabalho da internet, já tinha lido alguma coisa e poder conhecer o pessoal pessoalmente, né? Foi muito bacana. Isso foi em 2005. Dali pra frente, eu voltaria ao FIC de Belo Horizonte mais umas 3 vezes, se eu não me engano. Eu tive em 2005, fiquei um bom tempo sem voltar lá. Tive em 2011, 2013 e a última vez, se eu não me engano, foi agora em 2016, 17. Ele ficou um tempo também. Ele era sempre bienal, né? Anos ímpares. Acho que eu fui 4 vezes, se eu não me engano, ao FIC, Festival de Quadrinhos de Belo Horizonte.
foi o único que eu fui por muito tempo. O que acontecia aqui em Brasília, com certeza eu participei. A gente teve alguns eventos de quadrinhos na Livraria Cultura, o Parque Shopping chegou a produzir um há muito tempo atrás, não tinha nem publicação na época. Teve eventos nos colégios particulares, o Colégio Santo Antônio tinha uma feira do livro, tinha um espaço muito grande para quadrinhos. Foi até quando eu conheci o nosso amigo Vander, que é um dos membros fundadores da academia. Tá sumido aí, mano. Manda um alô aí pra galera. Mas assim, eu tive essas experiências. Agora, o auge dos eventos em quadrinhos, pra mim, foi uma oportunidade que surgiu em 2015. Em 2015 eu tive a oportunidade de ir para aquele que é o maior evento de quadrinhos do planeta, a San Diego Comic Con. Foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu fui para esse evento, né? Era difícil você conseguir comprar a entrada, né? O ingresso. Eu comprei já estando aqui no Brasil, é meio que um sorteio na internet aleatório ali. Comprei as passagens, fui. São 4 dias de evento, eu só consegui comprar ingresso para 2, você não consegue nem comprar para todos os dias. E cara, aquilo ali é um mundo, né? Você vê a San Diego Comic Con, tudo que você imaginou, que você já viu na televisão, você vê ali ao vivo, os autores, materiais que nunca chegavam ao Brasil, pude poder ver lá os originais em inglês. Tirei foto com algumas figuras fantásticas dos quadrinhos. Acho que o que mais me marcou foi ter conhecido o Sérgio Aragonês, que é um desenhista de origem hispânica, mas que trabalha para uma série de revistas, a mais famosa, a Mad, mas ele é o autor do Gru, o Errante, que é um personagem, uma paródia do Conan, que é muito engraçado, então tive o prazer de conhecê-lo. Então, assim, experiência de eventos de quadrinhos, ali foi o auge. E depois ali no Brasil, teve a Comic Con Experience, a CCXP em São Paulo, que eu já fui 3 vezes também. Então, assim, gosto muito e espero a gente passando esse momento de isolamento aí poder voltar a frequentar esses eventos. Mantendo a identidade secreta. Se é secreto não tem como contar, né? Mas é isso, Pedro. Valeu aí pela pergunta. Voltando um pouco a esse nosso histórico, então, 2009, com o lançamento do quadrinho, o Dinâmico R, logo depois veio o lançamento do DVD da Plebe Hood. Quem procurar o DVD Rachando Concreto ao vivo, né, onde a Plebe Hood se apresentou na beira do lago, ali na orla da Ermida Dom Bosco, né, esse DVD, imagens belíssimas. Nos seus extras tem clipes da Plebe Hood e entre eles está lá o clipe do R ao contrário com o Dinâmico R. E ali assim, já era o ano de 2009, eu já estava começando a me envolver com alguns outros projetos. 2009 vai marcar uma pausa bem grande nas produções do Dinâmico R. Meio que eu considerei ali o auge, né? O Dinâmico R estava no DVD da Plebe Hood, um DVD que rodou o Brasil todo, e meio que parou por ali. Eu fiquei meio que envolvido com outras coisas, o tempo já não era mais o mesmo, né? E aí acabei que o Dinâmico R parou por ali, eu fiquei naquela, será que eu vou voltar a produzir algo com ele? Eu me envolvi muito com produções sobre o Cruzeiro, que é o lugar onde eu moro, né? Pesquisas sobre a história da cidade, acabei publicando livros sobre o Cruzeiro, fui trabalhar na administração regional e realmente não dava mais para voltar com o Dinâmico R. 2014 eu ainda estava na gerência de cultura, a gente tem a fundação da nossa Academia Cruzeirense de Letras, né? Estava lá no começo, a gente deu início a esse processo tão bacana, que tem tido uma história tão forte, né? Mas aí ficou meio que o Dinâmico ficou guardadinho na gaveta. O André tá perguntando aqui se o filme vai sair. Cara, o filme também é uma coisa que eu sempre pensei, não tinha como não pensar. Muito antes dessa onda dos filmes da Marvel, né, o pessoal dos quadrinhos mais aficionados, quem lembra, quem acompanhava, tinha uma revista no Brasil chamada Wizard, que era uma versão de uma revista especializada em quadrinhos nos Estados Unidos. Ela teve algumas edições. Uma das seções mais bacanas que vinha nessa revista era sobre a escalação de elenco. Quase não tinha filme de super-herói. A revista fazia lá, quais seriam os atores mais indicados no filme de tal personagem, né? Tinha lá Homem-Aranha, e pegava uns atores que estavam em evidência na época, isso nos anos 90. Aí, eu colecionava, eu tenho um monte de números da Wizard guardados aqui. Cara, vou fazer também. Tá, no Almanac tem, na verdade tem essa escalação aqui no Almanac. Quem eu achava que eram os atores mais indicados para fazer o filme do Dinâmico R? Atores brasileiros, né? Considerei fazer um filme nacional.
Mas assim, ficou só nessa brincadeira baseado na Wizard. Alguns desses atores acho que até passou muito tempo, acho que hoje em dia nem teriam muito mais a ver com o personagem, com os personagens. Mas a ideia do filme, acho que o mais perto foi o clipe, né? O videoclipe do Dinâmico R acabou sendo ali uma versão de um mini filme, um filme de pouco mais de 2 minutos, do Dinâmico R em ação, né? Em carne e osso, versão live action do Dinâmico R. Mas Pietro, Mauro estão aqui lembrando da Wizard, realmente era a referência, era a leitura obrigatória para quem era fã de quadrinhos. E eu tenho guardado as minhas versões todas aí. E esse saudosismo realmente marcou muito, porque assim, eu acabei me distanciando um pouco do personagem, veio a outros projetos, mas sempre ficava aquela coisa, até porque assim, um amigo meu sempre perguntava, pô, e o terceiro livro? Porque teve o primeiro, teve o segundo, cara, e qual é o nerd que não quer fechar a sua trilogia? Eu tinha que fazer o terceiro livro. Até tinha as ideias, né? Tinha minhas anotações lá sobre como fechar a saga do Dinâmico R em 3 livros, mas estava complicado, não consegui me dedicar. Quando chega 2018, eu já tinha participado de vários outros projetos, e eu tinha um recurso, né, guardado ali, e eu, cara, poxa, vai fazer 20 anos que eu ganhei a Bolsa Literária e, na época, apesar da alegria de ganhar o prêmio, realmente não tinha ficado satisfeito com o resultado gráfico do livro original, né, mancha, falta de número de página, enfim, uma série de problemas. Quer saber? Vou investir, eu acho que o Dinâmico R merece ter o primeiro livro com uma edição mais bem acabada, com mais cuidado. Eu contatei o Fábio, vamos trabalhar nesse livro, eu vou pagar você dá uma reconstrói lá a diagramação. Fechamos, né, fizemos esse trabalho, foi até bem tranquilo, porque é um livro que já estava pronto, era muito mais a diagramação. E aí em 2018, para comemorar os 20 anos da vitória na Bolsa Brasília de Produção Literária, que marcou o início dessa trajetória, 2018, depois de 9 anos sem nada novo do Dinâmico R, a gente teve essa reedição. Eu considero especial, né? Porque teve realmente sim um acabamento. Aqui eu quis investir bem. Papel com aquela efeito especialzinho aqui, ficar mais brilhoso o personagem. A capa aqui é o desenho original, se vocês observarem. Mas tem assim um cuidado muito maior. Enfim, toda a parte gráfica, né? A gente procura fazer mais uma revisão. E esse é o livro que eu considero assim a versão definitiva do primeiro livro. Essa está do jeito que eu queria que tivesse saído 20 anos atrás. Atrás aqui tem uma referência ao dia do lançamento, um certificado que foi ganho na bolsa, e conta a história completa com as ilustrações. E tem ilustrações no livro, né? O Fábio fez não só a capa, mas a gente tem os desenhos originais por ele aqui, ele fez uma repaginada, mas ficando bem fiel ao original. E as informações que vêm do personagem, do universo dele. A gente tem alguns anexos com mais ilustrações, mostrando todos os personagens principais. A origem do Dinâmico R, deixa eu aproximar aqui, ver se fica melhor para vocês verem. As versões diferentes, né, do personagem através dos tempos. E mais na frente, além desses desenhos de personagens, porque como ela também já estava esgotada, eu vi ali a oportunidade de trazer de volta também a primeira história em quadrinho. A gente vai trabalhando nesse mercado editorial de maneira independente, você vai aprendendo as coisas meio que na marra, né? Eu tinha feito o orçamento do livro pensando só no livro. E aí, eu não lembro exatamente o número de páginas, mas se o livro tivesse menos páginas, por conta dos cadernos que compõem, ele ia ficar num valor que era um valor mais alto. Se eu colocasse mais páginas no livro, ele ia alcançar uma numeração redonda, um múltiplo de 16, e aí o preço caía. Eu, poxa, então, eu tenho material, mas o que eu vou colocar a mais? Aí fazendo as contas lá, eu vi, cara, exatamente o número de páginas do quadrinho original é o que faltava para eu completar as 224 páginas, e aí o Fábio só teve o trabalho de converter para preto e branco, e aí no final do livro vem o quadrinho original, só que agora em preto e branco, do Dinâmico R, a primeira história. Então a edição ficou mais especial ainda, né?
é a republicação do primeiro livro e da primeira história em quadrinhos. Esse é o nosso livro Dynamizerium 1. O André está perguntando aqui se vai ser uma versão com todos os livros juntos. A gente já planejou isso, conversando com o Fábio, a gente pensou, mas assim, faltava a número 3, né? Que saiu o primeiro agora de novo, cara, eu tinha que fazer um novo livro e eu ainda tinha esse acordo com o Fábio a gente produzir mais alguma coisa, eu resolvi então encarar. Foi meio complicado porque eu perdi um pouco vamos dizer, do jeito né? Eu estava numa produção bem constante de livros, fiquei esses 9 anos parados. Ralei um pouquinho, mas consegui. E aí em 2019, ano passado, saiu o terceiro livro, Dynamizerium 3, fechando finalmente a trilogia. Aqui conta todo o destino do Dinâmico R. Esse aqui é o livro definitivo, fechou a trilogia sem deixar nenhuma ponta solta. Tudo que estava solto na primeira e na segunda edição, agora na terceira aqui, a história se fecha. E aí o Dinâmico R tem aqui a sua conclusão, né? Lendo os 3 livros, realmente, a história é fechada ali. E aí, de repente, uma versão dos 3 juntos, eu considero. Como agora saiu bem recente a nova do primeiro, mais o terceiro, o segundo é o que tem menos exemplares, né? Que ele acaba ficando o mais antigo. E o primeiro volume eu praticamente nem considero, né? Eu guardo mais para arquivo. Então, de repente, juntar os 3, acho que os planos seriam tentar fazer mais uma segunda edição do número 2, e aí esgotando o primeiro e o terceiro, aí sim a gente pensar em trabalhar mais para o futuro, fazer um encadernado aí dos livros e, por que não, também com os quadrinhos juntos. Aí vem o Dinâmico R número 0, número 2 e ainda vem o Almanac. Aí vai ficar uma bíblia, né? Meio com o Senhor dos Anéis, assim, juntando esse material todo numa edição só. É uma ideia, né? É um projeto. Vai ter audiolivros do Dinâmico? Pois é, André, aí você é a deixa para eu falar do projeto desse ano, né? O que motiva a fazer esse programa contando essa trajetória é que eu já estou com um projeto aprovado no FAQ, depois de muito ano. O último no FAQ com o Dinâmico foi o livro número 2, em 2005. E aí no ano passado eu tive o projeto aprovado, não desenvolvi porque ano passado a gente se dedicou mais também. Teve o livro número 3 e a coletânea da Academia Cruzeirense de Letras, mas aos poucos a gente deu início e está a pleno vapor, primeira mão para vocês, né? A produção de um álbum gráfico, uma revista em quadrinhos preto e branco, mas em formato grande, do Dinâmico R. E junto com esse trabalho vai vir o primeiro audiolivro do Dinâmico R, com o lançamento previsto para esse ano. A gente não tem ainda uma data fechada, né? A produção está acontecendo aí, eu estou entrando em contato sempre pela internet com o Fábio, ele está fazendo a produção dos desenhos. E aí, passado esse momento de isolamento social, a gente tinha aí uma programação, uma previsão talvez na Feira do Livro de Brasília, se ela for mantida para setembro, a gente ainda não sabe, mas a gente espera esse ano poder lançar essa obra que eu acredito que seja o último material inédito do Dinâmico R. Assim, o que eu já tinha planejado ao longo de todos esses anos, com esse livro ele fecha realmente um ciclo de produções inéditas. Eu tinha o compromisso de fazer o número 3 do livro, esse vai ser o terceiro, o número 3, em quadrinhos. E eu vou fechar as 2 trilogias, literária e de quadrinhos, e aí essa já vai vir com audiolivro. O futuro desse, eu acho que é assim, a ideia da reedição, com a versão, os livros todos juntos, acho que é realmente um projeto um pouco mais à frente. Mas acho que assim, ficar esticando muito o personagem, e diferente dos quadrinhos da Marvel e da DC Comics, que o Batman acabou de completar 80 anos de existência e 80 anos de histórias, né, sendo sempre reelaborado. Embora a minha influência dos quadrinhos americanos seja total, acho que nesse ponto o Dinâmico R se assemelha mais com os quadrinhos japoneses, com os mangás, de ter uma história com início, meio e fim. Acho que com o terceiro livro e o terceiro quadrinho, eu me dou por satisfeito. Acho que a missão do Dinâmico R vai estar cumprida. Quem ainda não teve acesso aos personagens vai ter esse material disponível.
As tiragens, principalmente essa especial, como foi uma produção independente, é uma tiragem bem restrita, né? São apenas 300 exemplares. A gente ainda tem muitos deles, o número 3 também. Mas, assim, todos os eventos literários, junto com a Academia Cruzeirense de Letras, a gente está levando nosso material, divulgando. E a ideia é apresentar ao público um trabalho mais concreto, um trabalho que tem todo um histórico e um cuidado na produção. Então, acho que a missão do Dinâmico R fica bem fechada com o lançamento previsto para esse ano do terceiro e realmente último quadrinho, que virá junto com um audiolivro, essa proposta aí de fazer novas mídias para o nosso herói. Então é isso, pessoal. A gente está aí fechando 1 hora de programa. A ideia era mais fazer mesmo esse apanhado, esse histórico desse personagem, que marcou não só os seus leitores, mas o próprio autor. Não tenho como não gostar de fazer essa lembrança toda aí, compartilhar com vocês. E a expectativa fica agora para a gente ter a próxima publicação do Dinâmico R, no momento aí que a gente possa se reencontrar. Importante ficar em casa, importante se cuidar nesse momento tão tenso aí do nosso país, do mundo todo. Mas a gente tem a fé de que isso vai realmente se encerrar e em breve estaremos juntos para a gente poder compartilhar desses livros, para todo mundo poder dar uma folheada, claro, depois de lavar as mãos, para poder pegar os livros, não só para questão do vírus, mas enfim, né, a gente manter isso como uma prática, eu acho que vai acabar virando uma rotina, a gente ter um cuidado maior com essa parte da saúde. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa hoje, especialmente ao Mauro, ao Pietro, ao André, tiveram aqui a sua participação constante, todos os demais que puderam acompanhar, o meu muito obrigado e até a próxima aqui no programa Cruzeiro em Letras. Forte abraço, pessoal. Obrigado.